Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 17 de novembro. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, né, tive um pequeno hiato aí de gravar por uma série de razões. Agora tô voltando, né, aconteceram muitas coisas, então vou tentar pegar um pouquinho de cada uma de forma resumida e talvez até tenha que fazer outra edição já, porque eu não quero passar muito do tempo que eu sempre gravo nessa daqui, mas talvez eu já faça outra amanhã ou no começo da próxima semana para tentar destrinchar alguns temas aí que ficaram muito deixados de lado, porque aconteceu muita coisa. Mas indo de forma rápida aqui, falando mais dos acontecimentos das últimas semanas, né, que a gente teve muita coisa. Primeiro, nos Estados Unidos, a gente teve ali primeiras eleições, e aqui cabem alguns comentários sobre as midterms, né, sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Eu fiz até um fio no Twitter comentando algumas coisas. Existiu uma expectativa geral de que os republicanos tomariam a Câmara dos Representantes e o Senado. O que acabou acontecendo é que eles ganharam a Câmara dos Representantes com uma vantagem muito menor do que a esperada e não conseguiram ganhar o Senado, tá? E não ganharam o Senado por causa de algumas corridas. Por exemplo, o Senado, na verdade, estava 50-50, né? E o voto de Minerva era da Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, que também integra ali o Senado nas votações. E o que acabou acontecendo é que, na verdade, os republicanos que tinham chances de ganhar cadeiras em diversos estados, né? Conseguiram ganhar apenas em Nevada, né? Quer dizer, perdão, falei errado. Tiveram uma chance real de ganhar em Nevada. O republicano ficou muito tempo na frente, mas acabou não ganhando. Na Geórgia, a gente vai ter o runoff ali, né? Ou seja, porque na Geórgia, para o senador ser eleito, ele tem que ter mais de 50% dos votos. E acabou que o Warnock, que era o candidato democrata, teve ali 49,2%, e o Walker, que é o candidato republicano, teve 48 ponto alguma coisa, ninguém bateu 50%. Então eles vão ter um runoff ali, né? Um segundo turno, digamos assim, o que já aconteceu na outra eleição, né, quando o Biden foi eleito, isso aconteceu também com esses dois candidatos, né, não com os dois candidatos, mas com o Warnock e outro candidato republicano, e o Warnock acabou sendo vencedor. Ele é levemente favorito, mas eu acho que aí a gente tem que olhar algumas questões, né? Por exemplo, o assento que os republicanos perderam na Pensilvânia. Eles tinham ali um cara aposentado, né, um senador que saiu do cargo aposentado, e acabaram escolhendo nas primárias o Mehmet Oz, que era um cara apresentador de TV, mas que nem tinha laços tão claros com o Estado, né? E apoiado pelo Trump de forma muito veemente, falando muito de fraude nas eleições, assim como o Doug Mastriano, que era o candidato também ao governo da Pensilvânia pelos republicanos, que também perdeu a eleição. E do outro lado você tinha o Fetterman, que era o candidato democrata, que era um candidato tido como muito forte, porque era um democrata mais de centro, né? E se a gente vê, na verdade, talvez isso não tenha sido muito dito em muitos lugares, mas os grandes... Claro que os republicanos perderam, os democratas ganharam, mas muitas vezes por terem candidatos menos extremos, né? Ou seja, por mais que no mundo... Isso é um fenômeno mundial, né? Que a gente chama ali de independent voter ou swing voter, o cara que pode mudar de lado numa eleição. Você tem um cara que fala, não, eu sou de esquerda, outro sou de direita, outro eu odeio um, outro eu odeio o outro. E tem ali uma parcela que às vezes aumenta, às vezes diminui, mas nos últimos anos, por uma série de razões, tem diminuído, que é o cara que pode mudar de um lado para o outro. Ele vê figuras como o Oz, como o Doug Mastriano, que era muito forte na forma de se expressar sobre a fraude das eleições. A candidata também a governadora do Arizona, que também é republicana, que também tinha uma oratória muito forte com relação a isso. Isso assusta um pouco ele. E o Fetterman era um candidato democrata quase à moda antiga, e nesse sentido pode até mencionar o próprio Biden, né, o candidato mais ao centro. Mas mesmo assim, ele parecia até favorito por isso, era um candidato muito forte, mas ele teve um derrame, um AVC, né, durante a campanha. Teve até um debate ali que ele tem contra o Oz, que ele até parece que ele tem dificuldade de falar algumas palavras, então assim, existem algumas preocupações sobre a saúde dele. E mesmo assim, ele, claro, uma situação muito complicada, né? Mas ele continuou como candidato, ele tinha ganho as primárias, acabou ganhando a eleição, por uma margem até boa. E o que fica disso, né? Que eles desconfiavam tanto, que a condição de saúde dele não afetou a corrida, aqui não estou entrando no mérito se deveria afetar ou não, mas também porque do outro lado você tinha um candidato não razoável dos republicanos. Então muitas das perdas que os republicanos tiveram foi por colocar candidatos pouco usuais, senão provavelmente eles teriam ganho essas corridas, né? E isso vem muito do Trump. Por isso você pegar, por exemplo, na Flórida, aqui sem questão se o Ron DeSantis é um bom nome ou não, ele tinha ganho a última eleição
por 0,5% e ganhou essa por 20 pontos. Então você vê que ele conseguiu consolidar um eleitorado no estado dele. Por isso que provavelmente ele até vai ser o grande... a pessoa que vai combater o Trump ali nas primárias republicanas. Está cada vez mais certo. O Trump já anunciou que vai concorrer de novo. Mas eu acho que ele vai ter essa posição do Ron DeSantis e talvez até de outros nomes, porque o Trump saiu desmoralizado, por mais que ele vai falar que não. Ele até deu uma entrevista um dia antes, né, muito boa, que ele fala: se a gente ganhar, a responsabilidade é toda minha, e se a gente perder, eu não tenho nada a ver com isso. Ele literalmente fala isso. Aí a gente vê o nível de surrealidade da coisa, né, uma coisa completamente surreal. Mas... e acho que vale aqui alguns comentários sobre os locais também que os republicanos conseguiram ter algum nível de sucesso e as razões que se explica. Porque onde eles não tiveram sucesso, claro, isso tem mérito dos democratas também, que procuraram candidatos centristas, candidatos mais apresentáveis, bateram em pontos certos. O Roe versus Wade também, que levou muitos republicanos a querer banir totalmente o aborto em alguns estados, também afastou eleitoras e eleitores dos republicanos independentes, que são pessoas que não eventualmente concordassem com a forma que o Roe versus Wade tratava a possibilidade de aborto, mas não queriam uma proibição total. Tanto que o Kansas, um estado bastante vermelho, reelegeu seu candidato democrata em parte por isso. Então vale essa menção também, né? Mas indo ali para o Oregon talvez seja o estado mais progressista dos Estados Unidos, mas teve ali uma questão em Portland, eu até escrevi sobre isso de forma mais longa no Twitter, mas Portland teve ali embates, né, na época do Black Lives Matter com extremistas ligados ao Trump, né, os dois lados entraram ali em briga, alguns grupos ligados ao Trump contra manifestantes do Black Lives Matter, isso levou ali a combates nas ruas, levou até a Guarda Nacional a ser enviada para lá um pouco antes da eleição. E independente disso, né? Porque isso é uma questão de violência, mas ok, passou. Mas depois disso, né, por uma série de razões, Portland teve um aumento muito grande em pessoas em situação de rua, né? Moradores de rua, pessoas em situação de rua. E esse aumento foi muito maior que em outros lugares. A cidade hoje é bastante mais insegura. E com isso os democratas perderam espaço, talvez num dos estados mais... azuis, né, dos Estados Unidos atualmente, que é o Oregon, né, um estado super progressista. A candidata democrata ganhou até com uma margem ali, eu não lembro agora se foi 3 ou 4 pontos, mas era um estado que eles poderiam ganhar por 20 pontos. E aí vale mencionar que lá existiu uma terceira candidata que ganhou votos, né? Porque assim, em muitos estados você tem republicano, democrata e acabou. Lá sim, eram 3 candidatas, né? A republicana e a democrata sim tiveram as duas mais de 40%, mas você teve uma terceira candidata, que era uma ex-democrata, mais no estilo John Manchin, ou da Sirena também, que tá Sirena, que tá também ali no Senado, né, pelo Arizona, que são figuras mais ao centro, né? Então, e digamos, são os democratas, tidos como democratas conservadores, tem gente que chama, né? E ela saiu do Partido Democrata, concorreu como terceira candidata, teve 7% dos votos, o que é bastante coisa. Aliás, se isso fosse para a candidata democrata, que era bastante possível, ela teria tido uma margem muito maior. E ela foi apoiada pelo homem mais rico do Oregon, que é um cara meio conhecido, que é somente o Phil Knight, o fundador da Nike, né? Então ele colocou muito dinheiro na campanha dessa terceira candidata para tentar insuflá-la ali e dar algum nível de força, né? A gente viu também, por exemplo, em Nova York, aconteceu talvez a coisa mais curiosa da eleição, porque depois da substituição, né, do governador de Nova York por uma série de denúncias, a vice que assumiu no lugar dele concorreu, foi eleita, com uma margem boa, né, acho que 9 ou 10 pontos de vantagem, mas usualmente lá os democratas têm 10 pontos de vantagem. E isso é parecido com a situação de Portland, é a segurança pública, que na verdade eu nem terminei a questão de Portland, mas Portland é isso, com o aumento, infelizmente, da pobreza na região, a violência aumentou, e isso assusta a parte dos eleitores, né? E a gente costuma falar muito da Califórnia sobre isso. Aliás, se eu entro no Twitter, tem sempre gente compartilhando coisa de São Francisco. Tinha até é legal ver esse dado. Tinha um dado público lá dos Estados Unidos mesmo, do governo, que, na verdade, São Francisco teve uma pequena queda no número de pessoas em situação de rua pós-pandemia, enquanto Portland, Sacramento, que é a capital da Califórnia, até Los Angeles tiveram aumentos. Então, essas coisas variam, né? Embora São Francisco e a Califórnia tenham, sim, populações grandes de pessoas em situação de rua. Mas, voltando, né? Essa questão da segurança pública também levou a candidata republicana a ser competitiva. E isso, na verdade, levou a uma surpresa. Por quê? Na última eleição, você tem sempre... Porque nos Estados Unidos, pelo fato do voto ser distrital, você sempre tem os locais que os votos podem ser competitivos, né? Digamos assim,
fiquem abertos quem vai ganhar um republicano ou democrata, você tem os lugares que você sabe que vai ganhar um democrata ou que vai ganhar um republicano. E entre os assentos ali que eram tidos como, digamos, em aberto no estado de Nova York, na última eleição, os democratas ganharam quase todos, acho que ganharam mais de 80%. E nessa, isso meio que se inverteu. Eu não sei não sei agora de cabeça se os republicanos ganharam mais de 80%, mas no dia da eleição eles estavam liderando em mais de 80%. Você vê, eles ganharam muitos assentos em Nova York que não eram deles. Então, até curiosamente, como a diferença na Câmara dos Representantes vai ser menor do que o esperado, não dá para cravar que os democratas teriam mantido a maioria se ganhassem todos os assentos, se tivessem repetido o desempenho bom nos assentos competitivos em Nova York, mas com certeza ficaria ainda mais próximo do que já era, se é que eles não teriam maioria. Então aí você vê, né, um estado muito azul, né, Nova York, por causa da dinâmica das corridas estatais, pode ter feito os democratas perderem a Câmara dos Representantes. Indo para a economia, né? A gente tem finalmente ali sinais. Bom, e o que representa isso tudo, né? Que a gente vai ter um Congresso dividido. Por mais que a gente tenha eleição na Geórgia, a maioria já é democrata no Senado. Isso dá ali algum nível de apoio para o Biden, já que vai perder a Câmara dos Representantes. Isso vai levar a algum nível de deadlock, que o pessoal chama, ou seja, não vai conseguir aprovar muitas coisas, mas ele também não vai ter um Congresso trabalhando contra, que é o que aconteceria caso os republicanos também comandassem o Senado, né? Que foi o que aconteceu na segunda parte do governo Obama, e é muito comum, né? Na segunda parte do primeiro mandato do Obama, e é muito comum, e no segundo, salvo engano também, e que é muito comum, né, isso acontecer. Então, na verdade, foi até uma novidade ele ter conseguido manter uma das casas. Então, isso leva ali a algum nível de paralisia, mas, de fato, talvez os maiores programas que o Biden queria aprovar, ele já aprovou nos primeiros anos, né, o ato que ele chamou de redução da inflação, que, na verdade, pode até estimular a inflação, mas isso é bastante complexo. Acho até que o programa tem méritos, mas o nome dele é meio esquisito. Mas ele aprovou fundos ali que, sei lá, somando todos os programas que ele aprovou, passa de 2 trilhões de dólares. Então, assim, talvez sejam os maiores programas em quantidade de dinheiro da história americana aprovados ali. Isso não quer dizer que eles são bons, aliás, então muita gente tem crítica a eles. Eu acho que tem pontos interessantes. E seria até difícil ele continuar com programas dessa magnitude, né? Então, claro, isso não trouxe popularidade, claro, porque a inflação estava muito alta, a economia não está necessariamente, apesar do desemprego estar muito baixo, não estava necessariamente no melhor momento, mas agora eu ia chegar onde eu ia falar, quando eu ia falar de economia, né? O CPI, que é o Consumer Price Index, né? O índice de inflação americano, finalmente veio um pouco abaixo do consenso. Isso levou ali, as bolsas reagiram muito forte semana passada nos Estados Unidos por isso. Muita gente achava que os juros norte-americanos ia subir 0,75, agora o consenso já está mais em meio, o que é uma desaceleração. Muita gente do Fed falando nisso, que ainda tem que ficar atento com os dados, mas isso está acontecendo. Do outro lado, né, por mais que a gente tenha um desemprego muito baixo nos Estados Unidos, ainda tem algum nível de crescimento, a economia mostrando crescimento, você começou a ter demissões em massa de várias empresas, né? O caso talvez mais emblemático seja da Meta, nem sei se vai ser que mais vai demitir, mas vai demitir ali 11 mil funcionários. A Amazon também falou que vai mandar mais de 10 mil funcionários. Enquanto eu estava gravando aqui, chegou aqui o pop-up aqui para mim que a Amazon vai continuar demitindo ano que vem. Então, assim, e a Amazon diria que é muito mais economia até real do que a Meta, né? A Meta está reduzindo os quadros com uma série de razões, mas assim, digamos, ela não entrega produtos do dia a dia para as pessoas, né? Então a Amazon até um sentimento mais real do varejo e de outras coisas. Você tem também noticiário de que a Microsoft estava reduzindo contratações. Você tem ali diversos sinais ali de outras empresas. A Target também diz que não vai demitir, mas vai parar de contratar, que também é uma varejista. Você tem a Microsoft, tem falando de reduzir contratações. Você tem o Snapchat, que teve resultados muito ruins também demitindo. Então, assim, você tem ali um certo caos, né, na região do Vale do Silício. Você tem o próprio Twitter, que após a compra pelo Elon Musk ali também demitiu muita gente. Enfim, uma causa do Twitter é uma coisa um pouco descoordenada também, chamou algumas pessoas de volta. Foi, na verdade, uma baita confusão no caso do Twitter, mas de qualquer forma, mais um sinal ali de pressão sobre a economia, né, de um problema lá com relação à economia americana. Isso tem dois efeitos. Um é o que pode realmente acontecer, que é os Estados Unidos entrar numa recessão, certo? O outro efeito disso é a inflação pode ceder um pouco. Então, assim, é muito complexo dizer isso, que sempre é aquele debate entre os economistas. Pô, mas para reduzir a inflação, você tem que acelerar a economia para os caras sem emprego. É que assim, se a inflação continua, ela corrói o poder de compra, a pessoa não tem poder. Se a economia também não esfria um pouco, né? Ou tem gente que hoje em dia está pegando outras formas de combater isso. E eu adoraria que tivesse, não estou falando que não existe, mas eu ainda não vi funcionar, né? Mas pode cada país tem sua dinâmica, né? Mas de qualquer forma.
Porque, por exemplo, o Japão não tinha inflação há muito tempo, que é uma coisa até quando é Lara, que é um economista que está no grupo de transição agora defende, o Japão agora está voltando a ter inflação. Então, assim, é complexo isso. Envolve política monetária, enfim. Mas, de qualquer forma, você provavelmente tem indicações que a inflação dos Estados Unidos pode ceder, o que de alguma forma é positivo, mas se o país entrar numa recessão, você perde do outro lado, né? Então, é isso que o pessoal chamava de pouso suave, que é algo dificílimo, que seria conseguir não provocar uma recessão ao mesmo tempo que você diminui a inflação. Se os Estados Unidos conseguirem isso, seria absurdo, né, basicamente. E estão na luta por isso. Até o Goldman soltou uma outra semana que isso poderia acontecer. É muito difícil falar isso ainda tem empresas muito caras lá. Outras já talvez estejam em preços melhores, já terem caído bastante, mas eu diria que possivelmente a bolsa de lá tem mais espaço para cair e ainda tem muitos problemas na Europa, né, principalmente no próximo ano. Mas o resumo é esse: a economia americana tem uma diminuição na inflação, ainda está forte, mas os sinais de que pode, assim, esse forte, porque já que a gente está olhando por dados do passado, pode ter passado a desaceleração pode estar começando a ocorrer de forma mais forte, mais firme ali. Continuando. Falando um pouquinho sobre a China agora, né? A China teve ali o Congresso Comunista do Partido Chinês, no qual o Xi Jinping foi eleito ali para mais 5 anos e basicamente é o primeiro, né, líder, né, o presidente, enfim, chinês, que ganha um terceiro mandato desde o Deng Xiaoping e antes dele o Mao Zedong. Então, assim, os outros líderes posteriores ficaram por 2 mandatos e elegeram um sucessor. Inclusive, teve a cena ali que viralizou, né, que o Hu Jintao, que é o presidente anterior ao Xi, foi tirado ali de dentro da cerimônia do partido. Ficou-se ali muitas coisas sendo ditas, que poderia ter sido um ato de noção, olha, o Xi dominou tudo, até porque ele tirou os indicados do Hu Jintao do Conselho do Politburo, né, o Conselho do Politburo formado por 7 pessoas, então as principais decisões chinesas. Por mais que ele já tivesse uma maioria do Xi Jinping, salvo engano 4 membros, 3 membros pertenciam a outras correntes, inclusive corrente de presidentes anteriores ao Hu Jintao que ainda estavam vivos, né? Então, você tem ali toda essa simbologia, né? E sim, existem até relatos até que parecem confiáveis de que sim, poderia ter algum tipo... O Hu Jintao poderia, infelizmente, estar com algum tipo de doença degenerativa ou algo do gênero. Mas sim, teve ali todo um simbolismo da forma que ele foi tirado. Aquilo poderia ter sido melhor trabalhado, até porque ele tenta falar com o Xi quando ele tá saindo. Enfim, isso também dá margem a 1000 coisas. Mas teve um simbolismo, e acho que mais do que esse simbolismo, você teve o resultado disso, né? O resultado daquilo ali foi o Politburo hoje só tem aliados do Xi. O Politburo, nas últimas vezes que foi composto ali a cada 5 anos, vinha tendo mulheres nas suas últimas edições. Essa edição não tem mulher. Ele, inclusive, alongou o espaço de idade para poder manter aliados dele, para também poder entrar no Conselho do Politburo. Era uma regra ali que você tivesse tido certos cargos dentro do Estado chinês. E o que acabou acontecendo agora é que ele indicou pessoas que não tinham passado por esses cargos, então na prática ele acabou com essa proibição. Então você tem ali uma complexidade, porque como eu sempre defendi aqui, independente de um modelo chinês bom ou ruim, ele sim navegou nas últimas décadas bem, através de uma mistura de investimento público, investimento privado, as zonas ali econômicas de exportação, enfim. E quando eu digo privado também, é porque você teve empresas ali que surgiram, claro, com investimento público por trás, porque o Partido Comunista Chinês está muito envolvido na vida e no investimento, mas depois cresceram ali, negociando com o dono, né, enfim. Principalmente as empresas de internet, de varejo, enfim, Alibaba, você tem vários exemplos, até recentes, você tem vários exemplos. Enfim, o Xi Jinping já vinha ali, né, tentando ter um dirigismo maior da economia. Após isso tende a aumentar. Inclusive ali, tinha-se muitas dúvidas se ele ia restringir, ia acabar, né? Acabar é forte, mas se ele iria tomar medidas menos restritivas com relação à prática de Covid-0. Isso, na verdade, se materializou, mas, ao mesmo tempo, o número de casos tem aumentado na China. Então, curiosamente, a China, que segurou a população tanto tempo, agora vem tendo uma política de liberar mesmo com o aumento de casos. Claro que isso também vem ali com a população tomando a 3ª dose, ou 4ª dose, enfim, mas enfim, estão tomando mais uma dose adicional, principalmente os mais idosos. Está chegando o inverno lá também. Então, acho que uma mudança total na política deve vir apenas após o Ano Novo Chinês, que é em fevereiro. Eu chutaria isso, ou talvez logo antes do Ano Novo Chinês. Essa flexibilização também parcial se deu, porque claro que é muito difícil a gente aferir o que é verdade, o que não é, né? Enfim, tem várias fontes, mas existiu sim algum nível de insatisfação, não sei se da maioria da população, mais ou menos parcial, com o nível de restrições que ainda existia.
Então você vê as restrições diminuírem, enfim, a forma que elas são aplicadas também diminuíram, isso fez o minério de ferro subir, Vale andar aqui, muitas coisas. E você teve também o Xi que, de alguma forma, vinha ali tomando medidas mais cuidadosas, né, até com a sua economia, estimulando a economia, soltando ali pacotes para ajudar as construtoras que vinham com muitos problemas, desde o caso Evergrande, várias outras tiveram problemas, para estimular novamente esse mercado, né, que era um mercado com diversos problemas na China. Como falei, a representação da construção civil do PIB chinês é muito maior do que qualquer outro país, era algo ligeiramente disfuncional. Então, assim, agora parece que eles estão ajustando isso e que o Xi realmente voltou a se preocupar muito mais com o crescimento e tá usando os meios para isso, né? Isso também tem a ver com ele ter acabado de ter sido reeleito, né? O desemprego na China entre os jovens é uma coisa que nos fala muito, mas estava maior do que nas últimas décadas. Então, assim, existiam sim algum nível de problemas econômicos na China. Não estou falando que a China estava mal, você vê que o crescimento ainda era alto, mas não era o suficiente para absorver todo mundo que estava ali em volta daquilo. Você já tem um decréscimo populacional, você tem algumas insatisfações até de empresários, enfim, que tiveram as empresas um pouco... o seu nível de ingerência nas empresas reduzido. Então, claro que você não tinha ali nada contra o Xi, não é isso, mas ele agora vem tentando voltar para o crescimento econômico, que, na verdade, é uma das principais coisas, né, que quando você vê o teórico sobre o Partido Comunista Chinês, livros sobre, inclusive de chineses que vivem na China, digo assim, não é nem de desertores, digamos assim, ou de pessoas que foram embora de lá, falando isso, né, que uma das regras não escritas ali é que o partido entrega desenvolvimento econômico e a população não reclama, né, da situação talvez de limitação parcial de suas liberdades. Então, é importante essa volta do crescimento. A China está nesse caminho. Eu acho que a China ainda tem desafios, tá, bem claros, mas parece que o estímulo do governo para o crescimento vai voltar de forma firme. Isso pode ajudar aí no curto prazo diversos países, inclusive o Brasil. E vale mencionar, inclusive, que no discurso do Xi, ali na conferência do Partido Comunista, ele deixou vários recados, entre eles que ele vai privilegiar ali negócios com governos amigos, digamos assim, que não seja justiça. E acho que isso, claro, tem relação totalmente complexa com os Estados Unidos, mas vai muito na direção da Austrália, né? Que até o Albanese, o primeiro-ministro australiano, até o novo primeiro-ministro australiano, do Partido Trabalhista australiano, até encontrou ele na COP27, tentou ali ter uma conversa, mas os relatos, né, de problemas entre entre China e Austrália são extensos, espiões, diversos problemas, inclusive limitações na compra de... Claro que eles não podem limitar, como eu disse, completamente a compra de ferro australiano, mas eles diminuindo a compra de ferro australiano, de bovinos australianos, né, bois, enfim, carne bovina. Então, a Austrália poderia ser o país mais prejudicado com isso, e o Brasil poderia ser um dos ganhadores. Inclusive, como eu já comentei aqui há um tempo atrás, que não é uma coisa nova, a China aprovou muito rapidamente as importações de milho do Brasil, justamente porque ela importava muito milho dos Estados Unidos, que claramente acabou se tornando ali o maior rival chinês, né? Então é importante eles terem outro fornecedor, e eles vêm estimulando, você vê isso muito na África, isso muito na América do Sul, na América Latina, América do Sul, mais na América do Sul até, na verdade, estimulando novos projetos de necessidades que a China tem, né? Você pega os projetos de soja na Tanzânia, você pega os projetos de mineração na Guiné, você pega os projetos de lítio na Argentina, no Chile de cobre e também lítio, as tentativas de também explorar lítio na Bolívia. Então você vai vendo esse desenvolvimento, né? E mais uma cena desse novo protagonismo, que a China já tem há muito tempo, mas que a China vem aumentando, foi ali uma coisa até proposital, né? Que o Xi teve uma conversa ali na COP27 com o Justin Trudeau, presidente canadense, e o Justin Trudeau, ou alguém da equipe dele, vazou essa conversa pra mídia, e o Xi dá ali um descompasso nele, você contou o que a gente falou, e alguém do Xi, obviamente, já instruído para fazer isso, grava ali, né? O Xi dando essa descompostura nele. E, na verdade, a reação do Trudeau, até de quem não entende direito, lembrando que o Canadá também teve relações tensas com a China, porque inclusive a filha do dono da Huawei ficou presa no Canadá há um bom tempo, né? Então vale essa lembrança. Bom, seguindo aqui, já estou até quase terminando o tempo de hoje, eu vou ter que fazer outro só sobre o Brasil, que eu vou soltar amanhã, então. Mas falar rapidamente sobre questão de Rússia e Ucrânia. A Europa continua uma situação muito complicada, deve entrar todo mundo numa recessão ano que vem. A inflação lá, ao contrário dos Estados Unidos, em diversos países ainda não arrefeceu. Na França está muito alta, na Alemanha está muito alta.
Os problemas de combustíveis, como eu vinha comentando aqui, né, e porque tinham notícias nesse sentido, vão ser graves, mas talvez provavelmente vão ser piores ano que vem do que nesse ano. Então esse ano a Europa vai conseguir sobreviver gastando mais, mas ano que vem possivelmente isso vai ser pior ainda. E no fronte da guerra você tem a Ucrânia até novamente reconquistou Kherson, mais firme do que a Rússia. A Rússia agora realmente está com problemas. Tanto é que todo mundo falava, a Rússia está só crescendo com a guerra, né? Eu sempre falei aqui, isso é muito relativo. Tanto que agora as projeções do FMI já é que a economia russa vai cair 3% ano que vem. Então, assim, a Rússia começa a ficar numa situação mais complexa, né? Estava pegando armas de outros parceiros, como o Irã, como era a Coreia do Norte. Novamente, isso quer dizer que a Rússia é contra a parede? Não, é mais complexo que isso, né? A Rússia tem bomba atômica, a Rússia tem diversas formas de se defender. Mas um acordo de paz parece cada vez mais importar para todo mundo. E um acontecimento, né, que foi esse míssil que caiu na Polônia e que gente achando que eu próprio, puta, terceira guerra, não terceira guerra mundial, mas por que a OTAN vai fazer, caramba? E aí depois se chegou ali até a conclusão que na verdade era um míssil que ia ir para território ucraniano, mas os ucranianos, enfim, atiraram nesse míssil, ele acabou sendo desviado pela bateria antiaérea e provavelmente caiu na Polônia. Ou foi um míssil até que os próprios ucranianos lançaram contra os mísseis russos e acabou caindo na Polônia. O curioso foi que o Zelensky já foi muito rápido vir falar que não, os russos atacaram a Polônia, olha o que eles estão fazendo. Eu sempre disse que essa guerra não se limitava só a território ucraniano, né? Então, assim, uma mensagem dura, né? E bastante clara ali, olha, inclusive incitando, né, para a OTAN se pronunciar firmemente contra a Rússia, mandar ainda mais armas para a Ucrânia, ou sabe-se lá o quê. E isso pegou. Ninguém vai falar isso publicamente, mas não pegou exatamente bem, né? Porque ele acabou sendo desmentido pela Polônia e pelo Biden, que falaram que, na verdade, veio da Ucrânia ali o míssil, de alguma forma. Seja desviando um míssil russo, seja um míssil que foi solto pelos ucranianos para bater um míssil russo. Então, assim, eu diria que o processo de paz não está delineado, até porque a Rússia tem que achar uma saída honrosa, mas ele parece estar um pouco mais próximo, até porque a Rússia também está ficando muito pressionado, e o próprio China, COP27, assinou ali, pelo menos deu declarações meio contrárias à guerra, né? Claro que ele não vai deixar o Putin na mão, mas eu quero dizer assim, a comunidade internacional também não vai deixar, até que a maior parte dos países se abstém quando tem que falar sobre o tema, principalmente os outros BRICS, Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul, muitas vezes ali, a própria Indonésia, muitas vezes se abstém de condenar o governo não, né? Mas a Rússia de forma pública, porque querem continuar fazendo negócios, mas a Rússia vai ficando mais isolada, deve ter mais problemas econômicos, então, claro que a gente pode sim acontecer um desastre de uma guerra mais geral, mas tem sinais que pode ser mais fácil, talvez seja um pouco mais fácil negociar uma paz nos próximos meses aí, mas a gente tem que ver como isso vai andar. Vale mencionar aí também que dois aliados russos, né, de alguma forma, tanto a Coreia do Norte, que está lançando um míssil sem parar, cada vez mais perto da Coreia do Sul, e ninguém tem direito por quê, o que eles querem fazer com isso. E também saíram matérias que a Arábia Saudita teria usado os Estados Unidos, teria relatos ali de planos iminentes do Irã para atacá-los, que acabaram não ocorrendo, mas o Irã também está muito belicoso. Então, assim, você pensar que são três aliados, essas coisas não parecem por acaso. Como eu já disse aqui, a guerra russa, claro que não é uma certeza, mas uma das hipóteses na época que começou, além de tudo que o Putin realmente queria, da questão russa com a Ucrânia lá de trás, que existiria talvez até com outro líder russo, tinha também a questão que a época que a guerra começou em 21, na época que o Covid estava muito forte na Rússia também, foi uma forma de tirar as lentes disso, né, tirar a atenção disso. A Coreia do Norte é um país que a gente tem muito pouca informação, mas se estiver tendo algum problema interno aqui, a gente não tem informação, então realmente não tem como falar. Qualquer tipo de conflito ou soltar uns mísseis é uma forma também de distração, mas eu acho que ali no caso talvez sejam só exercícios mesmo, mas que está acontecendo com uma frequência muito maior do que aconteceu antes. E no caso do Irã, todo mundo sabe, né, que desde da notícia arrasadora da morte, muito triste, né, da morte da menina que não estava usando ali o véu islâmico, explodiram protestos, a população está até agora protestando, tem locais, inclusive, alguns vídeos amadores ali, que tem que se ver bem a veracidade, mas inclusive dos guardas ali recuando diante da quantidade de pedras e ataques que eles sofreram na população. Então uma guerra para o Irã também tiraria, né, esse foco interno nessa rebelião, inclusive poderia possibilitar até medidas mais duras contra a própria população. Mas nenhuma dessas coisas aconteceu, eu estou falando só que a gente está numa situação estranha envolvendo esses três países, que tem que ser melhor entendida, e nesse momento fica até difícil saber exatamente o que está acontecendo. Bom, essa edição é isso, eu vou fazer uma mais específica sobre o Brasil, deve sair entre amanhã e segunda, provavelmente eu vou gravar amanhã, pode ser que saia amanhã, talvez saia no final de semana ou segunda, mas na segunda-feira, uma edição ali, terminando talvez até esses assuntos e falando mais sobre o Brasil ali, governo de transição, as coisas que estão acontecendo, vai sair. Bom, é isso, valeu.